Henrique, o time do Palmeiras não tem tempo a perder. Amanhã já joga contra o Flamengo, jogo de torcida única. O STJD permitiu que o Flamengo só eles tivesse torcedores. E o Palmeiras se prepara muito para reencontrar o Mengão 143 dias depois da final da Libertadores. A maior rivalidade interestadual dos últimos anos. Palmeiras e Flamengo se alternam no topo, com direito a provocações de lado a lado. Em 2016 e 18, o Brasileirão foi verde e branco. Em 19 e 20, rubro-negro. Isso sem falar em títulos da Libertadores, Recopas Sul-Americanas e de Copa do Brasil. Timaços multicampeões e com grandes embates. Na história, Palmeiras e Flamengo se enfrentaram 122 vezes, com 47 vitórias do verde, 43 dos cariocas e 32 empates. Os dois times disputaram finais em 3 oportunidades. Na Copa Mercosul de 1999, final em 2 jogos. No Maracanã, 4-3 para os donos da casa. Na volta em São Paulo, 3-3. E festa rubro-negra no antigo Palestra Itália. Vinte anos se passaram e a hegemonia fez com que as equipes decidissem a Supercopa do Brasil de 2021. Grande jogo no Mané Garrincha em Brasília, 2-2 após 120 minutos e decisão nas penalidades. Diego Alves brilhou e o Fla, então de Rogério Ceni, derrotava a equipe de Abel Ferreira, que terminou expulso inclusive, junto do seu auxiliar João Martins. Eu fui expulso porque disse isto: 2 grandes equipas em campo, na minha opinião, mereciam um árbitro do mesmo nível. Ser campeão brasileiro em fevereiro, final de fevereiro, nós estamos em abril agora, poder comemorar um outro título, tendo em vista o rival, o tamanho do nosso rival, né, que eu acho que valoriza ainda mais a nossa conquista. O ápice dessa rivalidade ocorreu no último confronto entre Palmeiras e Flamengo, final da Libertadores do ano passado, 27 de novembro em Montevidéu. 1-1 no tempo normal, até Daverson roubar a bola de Andréas Pereira na prorrogação e entrar definitivamente para a história alviverde. Era o tricampeonato da América, o biconsecutivo. ...143 dias se passaram desde o duelo pelo topo do continente. Enquanto o Verdão manteve o trabalho de Abel Ferreira e levou o estadual diante do São Paulo, o Flamengo demitiu Renato Gaúcho, contratou o português Paulo Souza, mas perdeu o Carioca para o Fluminense e a Supercopa do Brasil para o Atlético Mineiro. Ainda sobre rivalidade, uma decisão do STJD acirrou ainda mais a disputa para a partida desta quarta. Serão apenas torcedores flamenguistas no Maracanã. Isso porque no Brasileirão de 2019, o Palmeiras alegou falta de segurança para a torcida visitante. Apoiado pela Polícia Militar e pelo Ministério Público, o jogo válido pela 36ª rodada no Allianz Parque teve apenas palmeirenses, que viram o recém-campeão da Libertadores e do Brasileiro no mesmo fim de semana derrubar o então técnico Mano Menezes, após uma vitória por 3-1. Neste momento, a gente anuncia o encerramento de um ciclo. O STJD decidiu por caráter de reciprocidade o mesmo direito ao Flamengo no primeiro jogo com público entre as duas equipes com mando dos cariocas. Vale lembrar que em 2016, com o Maracanã cedido para os Jogos Olímpicos, o Palmeiras derrotou o Flamengo por 2-1 no Mané Garrincha. Com presença das duas torcidas, houve muita confusão no intervalo do jogo. Brigas generalizadas provocaram a prisão de 30 pessoas e a interdição do estádio. Apesar do título continental, o Palmeiras atual ainda não venceu no Brasileirão, com apenas um ponto conquistado diante do Goiás na segunda rodada. O Flamengo empatou na estreia e derrotou o São Paulo de Rogério Ceni no último domingo.
Nos confrontos recentes entre os dois times pelo Brasileirão, a última vitória verde foi lá em 2017. 2-0, 2 gols de Daverson, o carrasco da Libertadores. E agora, quem levará a melhor? Qualidade e rivalidade colocadas à prova no Rio de Janeiro. Bom, a gente viu aí um apanhado geral dessa rivalidade que nos últimos anos cresceu demais aqui no Brasil. Sempre existiu, mas agora pela força das duas equipes ganhou uma outra proporção, não é? Denilson, amanhã vai ser difícil palpitar, hein? Não dá nem para pensar ainda, porque o Flamengo tá melhor do que o Palmeiras no Brasileirão, mas o Palmeiras é um time que quando enfrenta o Flamengo também tem outra cara. Mas eu acho que o Palmeiras vai usar sempre a estratégia do reativo, do contra, de ter um pouquinho menos a posse de bola e tentar ser um pouquinho mais veloz na transição. Acho até por característica o Abel sabe usar muito bem isso. Eu acho que os lados do campo, por parte do Flamengo, tem uma certa dificuldade nessa recomposição. Foi assim que o Palmeiras venceu a Libertadores contra o Flamengo, jogando dessa forma. Eu acho que o Abel não vai mudar o plano, não. Agora, Everton Guimarães, eu fico só pensando, eu tô louca aqui para falar que vai ser empate, né? Mas não posso, calma, tô me controlando, empate, Everton. né? Porque, gente, é jogaço. E eu tenho certeza que essa final da Libertadores, ela vai ser trazida também para dentro do campo, estão se reencontrando, Everton. E eu sei que você, Everton, tá interessado nesse jogo por outros motivos. Eu tô, Renata, eu tô torcendo para dar exatamente empate, né? Porque aí se dá empate... porque eu tô torcendo para dar empate sempre, né? Porque são dois adversários diretos do Atlético pela disputa de tudo que estarão participando na temporada, Renata. Aí é Libertadores, é Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo estarão brigando com o Atlético lá em cima, né? Nossa, é um jogo muito complicado, porque eu esperava, por exemplo, só para se ter uma ideia, um time com uma reação diferente... e aí me referindo ao São Paulo no final de semana contra o próprio Flamengo. O Flamengo me surpreendeu de certa forma, porque eu não achei que o São Paulo jogou tão bem. O Palmeiras vai precisar jogar a bola que jogou, por exemplo, no segundo jogo da decisão do estadual, Renata, porque se eu pegar o Flamengo do Brasileiro até aqui, me causa uma certa preocupação nesse confronto contra o Flamengo. Então eu prefiro buscar a possibilidade de um Palmeiras, como foi o segundo jogo da decisão do estadual, porque o Palmeiras vai precisar ter um comportamento bem diferente, Renata, bem diferente mesmo. E, inegavelmente, isso que você disse aí, vai para dentro de campo. A decisão dali, por mais que seja um jogo que não tenha nenhuma relação, mas há uma rivalidade implementada a partir do momento em que os dois começaram a ganhar muita coisa no futebol brasileiro. E isso vai para dentro de campo. Jogo tenso, Renata, jogo tenso, mas para mim com muita cara de 1-1, viu, Renata? Eu vou meter o palpite agora. Ah, você fez o que eu queria, mas eu não vou fazer nada. Agora, Ronaldo, vamos pensar um pouquinho. O Abel Ferreira não imaginava que ia perder para o Ceará, no Allianz Parque, que teria tanta dificuldade contra o Goiás. Mais do que qualquer coisa, agora ele vai ter que colocar o Palmeiras para vencer, para pontuar no Brasileiro. Ele vai ter que buscar, pelo menos em cima do Flamengo, aí uma pontuação forte e um time mais agressivo também, né? Sim. Acho que ele vai ter que usar o Dudu, principalmente, o Rony, um pouquinho mais. E mesmo usando todos esses artifícios aí, 1-1 também, eu acho que vai ser. Eita! Eu achei que você chegaria com tudo lice. Você olhou com uma cara muito feia pro Ronaldo. Sabe vai nada, dar 1-1? Sabe, né? Tá um calor danado e tá de blusa. Ele tá com algum problema nesse jogo. Ele não tá normal. O Palmeiras ganha o jogo 2-1. Ah, o Palmeiras ganha? Ganha. Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Lotado. Só de flamenguista. E qual o problema? Sei lá. Em Montevidéu também tinha bastante. Pra mim, jogão 2-2, mas jogão. Viu? 2-2, jogaço. E Montevidéu também tinha bastante flamenguista. Né? Agora, Amanhã vai todo mundo trocar os palpites, não, quer ver? mas hoje não tá valendo, hoje é extra-oficial, já tô avisando. Hoje eu tô tirando esse peso. Agora, quem tava no Maracanã, pé frio, assim, tipo a jaqueta do Ronaldo, né, pra você esquentar mais, é o Sgarbi, é você. 0-0, o Maracanã pode causar problemas para o Verdão? Pode, Renata. A força que a torcida do Flamengo faz lá, dá pro time, é muito grande. São 60 e poucos mil torcedores que vão lotar o Maraca. Lógico que pode. É a maior rivalidade dos últimos tempos no futebol brasileiro. Eu acho que vai dar Flamengo esse jogo, Renata. Olha, marcou o coraçãozinho. Ficou impressionado também, né? Tomou bonito, 3. Lógico. Não, mas tem que enaltecer. Pô, a festa que a torcida do Flamengo faz é bonita, legal. E, pô, o Palmeiras numa fase assim, chega pressionado pro jogo. E tomou 4 do Palmeiras, ele tem um pouquinho no coração. Agora, ainda, você sabe que quem coloca pra quebrar, quem não tem
papas na língua, ó, loucura. É João Paulo Capelani. Deixa na Preenche o barba telão, crescer. Dieguinho. Olha lá a barbinha Capelani, dele. tá todo mundo numa muretagem aqui danada. Olha onde ele tá. Sabe aquela coisa do medo? acha que Ninguém ele quer vai se deixar a barba crescer pra comprometer, tirar não a é? barba e botar Ó, no eu vou cotovelo? lembrar que atrás de você tem um símbolo palmeirense, tem um carro saindo como sempre, não é? E aí, Capelanes, cuida bem o que você vai Olha o dizer. Pedro aí, fala um oi pro Pedro aí, ô Thiago. Olha o Pedro aí atrás de você aí, o Pedro. Fala um oi pra ele aí, o Pedro. Que Pedro, pô. Aqui, ó, se liga aí, João. Ô, Renato, eu só queria falar o seguinte. O quê? Eu acho que o principal adversário do Palmeiras vai ser o clima, vai ser a temperatura. Só não pode estar ventando no Rio de Janeiro. Não pode estar ventando no Rio de Janeiro, que aí dá um problema danado. Mas é o seguinte, gente, se a gente for analisar, isso aí é amistoso pro Palmeiras, essa coisa já é a rivalidade aqui, aqui não sei o quê. Se o Flamengo ganhar do Palmeiras, não vai ferir absolutamente nada que o Flamengo é superior. O jogo que era para ter ganhado não ganhou. O jogo que era para ter vencido não venceu, que é a final da Libertadores da América, que perdeu na arquibancada e perdeu em campo, entendeu? Não foi nada no apito. Esse jogo, Abel Ferreira já deixou bem claro. Vai com força máxima, ok. Final de semana contra o Corinthians, ok. Mas o Campeonato Brasileiro, ali é segundo plano, terceiro plano, foca a Libertadores da América. O Flamengo pode até ganhar, e até acho que ganha, tá? Só não pode estar ventando no Maracanã. Acho que leva por 1-0, Rê. Posso falar uma coisa? Eu acho que pro time do Palmeiras, pela qualidade que tem, se passar 3 jogos no Brasileiro sem ganhar é problema. Tudo bem que tem outras prioridades, o Capelani tá certo. A Libertadores, ele tá até poupando na Libertadores, gente. Ó, lá o portão. Fechou o portão. Agora, Denilson, Fala tu, é Leirão. isso. Não dá pra perder o Palmeiras, independentemente do Flamengo, da rivalidade, tudo que os dois times enfrentam nos últimos anos e se enfrentam, tem que ganhar no Brasileiro. Olha que loucura. O Abel sabe disso, são 9 pontos já em disputa. Cê é louco.